Então, a gente chegou a uma conclusão importante, que é a que define que o valor de uma mercadoria é determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Então, isso que nós estamos chamando de modo de produção capitalista se afirma nisso, né? Ou seja, pela primeira vez na história da humanidade, uma sociedade, a partir da relação entre duas classes fundamentais, passou a produzir mercadorias que equivalem à produção e extração de mais valor. Ou seja, mercadorias que carregam consigo mais do que o custo necessário para produzi-la. É interessante pensar nisso. Por quê? Porque é uma coisa que nos apresenta tão natural, né? Ninguém questiona ao entrar no supermercado por que uma lata de ervilha vale tanto e sei lá, um pacote de vina vale outro tanto. O que determina isso, né? Pelo contrário, parece até que é natural que aquelas mercadorias brotem ali das prateleiras, né? Isso também se explica pelo fato de que nem todo mundo, a grande maioria, na verdade, não acompanha, às vezes passa uma vida inteira sem acompanhar como que se produz mercadorias na sociedade. Como que uma mercadoria que inicia com uma matéria-prima X, envolvendo tecnologia Y, com trabalho Z, produz determinado produto, distribui na sociedade, adquire preço, valor, dinâmica própria, né? E aí, é claro, essa sociedade que se fundamenta nisso precisa criar elementos gerais na sociedade que garanta a reprodução disso, né? Por isso que é importante a gente entender não só o modo de produzir essas mercadorias, mas a dinâmica social que encontra-se por detrás dessas relações. E é isso que a gente vai estar vendo agora, né? Então, isso que nós estamos chamando de capital, ou seja, o capital é o resultado dessa relação, né? Ou seja, a partir do momento que se tem produção de mercadorias que permitem a reposição dos custos e o acréscimo de valor que possibilita lucro, é que se possui capital, né? Não existe isso que nós estamos chamando aqui de capital na sociedade escravista, na sociedade feudal. É algo típico da sociedade capitalista. E é por isso que essa sociedade tem no seu nome derivado do termo capital. Ou seja, nós estamos em uma sociedade capitalista, né? E esse capital, ele não brota do nada. Ele não nasce metafisicamente, né? E nem tampouco é fruto do mérito individual das pessoas. As pessoas, se não tivessem nascido numa sociedade já capitalista, dificilmente seriam capitalistas, né? Então, nascemos já em relações sociais determinadas. Então, não é apenas uma questão de mérito individual, como o modo de pensar burguês busca inculcar, né? Então, na verdade, o capital emerge das relações sociais entre as suas classes fundamentais, ou seja, é fruto da forma como burguesia e proletariado se relacionam na sociedade capitalista. Não conseguem perceber esse caráter materialista da análise do Marx, ou seja, o que importa não são os pensamentos que a sociedade burguesa tem de si mesma, mas como que ela se afirma materialmente, como que se dá a relação entre burguesia e proletariado, né? É por isso que o Marx dizia também que pouco importa o que os indivíduos pensam de si mesmo, né? A gente não deve, o Marx dizia isso, a gente não deve julgar os indivíduos pela ideia que eles possuem de si mesmo, mas sim pela relação coerente e material estabelecida nessa relação de classe, né? Então, a concepção burguesa tende a ser essa concepção naturalizadora dessa relação, que vê na burguesia como agentes detentores de maior mérito, etc, etc e tal, né? Ou seja,
Isso que o Marx chamava de noções burguesas ou economia vulgar. Vamos lembrar que o Marx é o primeiro e maior grande crítico da sistematização burguesa, né, da economia que ocorre com o nascimento do capitalismo. Ou seja, essas tentativas de explicar a produção capitalista que não focava nas classes, que não focava na relação material concreta, né? Por isso que o Adam Smith vai falar de a riqueza das nações, sem necessariamente falar da relação entre burguesia e proletariado. Então, muitos, né, a partir dessas noções, vai interpretar o capital como aquilo que produz renda, como o caso do Marshall, na sua obra Princípios de Economia, de 1938, ou o Benham, né, que na sua obra de 1946, vai falar que o capital como fundo ou estoque existente em determinado momento. Quer dizer, uma noção abstrata. Ou seja, como entender o capital como fundo ou estoque existente em determinado momento. Mas o que gerou esse fundo? O que permitiu que alguém estocasse capital em determinado momento? Essas explicações, na perspectiva burguesa, tendem a desaparecer. E é aí que o Marx inova, é aí que o Marx traz uma explicação que até então não existia, né? Que é a explicação chamada de marxista. Ou seja, como que o marxismo, a partir da primeira tentativa de explicar isso sob outro ponto de vista, ou seja, não do ponto de vista dos valores, do pensamento, dos sentimentos que a burguesia possui e estimula, mas a partir da perspectiva de quem mesmo produz o capital, que é o proletariado. Então, nessa visão, é uma relação entre classes antagônicas. Ou seja, a relação entre proletariado e burguesia não é uma relação, por mais que aparentemente possa aparecer, não é uma relação isenta de conflitos, mesmo em períodos em que esse conflito não está pujante, explícito, né? Ou seja, numa greve, em uma ocupação de fábrica, ou em uma reforma trabalhista em que o Estado atenta contra o direito do proletariado, garantindo os interesses da burguesia, né? Que muitas vezes também não se apresenta como sendo o que é. Ou seja, você não vê os jornais, inclusive nessa crise brasileira, que é uma crise de acumulação, os jornais apontar que é uma crise de acumulação. É uma crise econômica, muitas vezes fruto de incapacidade política de gerir a crise, ou culpa de um partido X, né, ou Y, mas não vai no problema, ou seja, que a crise capitalista é fruto do próprio desenvolvimento capitalista e que exige, em diversos momentos, que o Estado atue em nome do capital, que o Estado perdoe dívidas bilionárias de empresas, mesmo em um contexto de recessão, mesmo em um contexto de altas dívidas públicas. Como que o Estado, detendo uma dívida pública imensa, perdoa dívidas de capitalistas milionárias, dívidas bilionárias, né? Possibilita que empresas não paguem o que devem à Previdência, e depois aparece com um discurso de que a Previdência é deficitária, porque a população está ficando muito velha, etc. Apesar de ter verdade, mas não toda a verdade. Então, quer dizer, esses interesses são antagônicos, apesar de muitas vezes não aparecerem como são, né? Ou seja, há uma disputa ali. E essa disputa necessariamente passa por uma disputa ou por uma luta pelo controle do tempo de trabalho e, às vezes, pela própria abolição do trabalho alienado, o que revela esse interesse histórico, né, do proletariado de também ser uma classe no capitalismo revolucionária, como a burguesia foi classe revolucionária no final do feudalismo. Por que eu digo que há essa luta em torno do controle do tempo de trabalho? Olha, para a gente pensar na produção de mais valor, é necessário a gente pensar o seguinte: em uma jornada, estou dando exemplo, tá? Em uma jornada de trabalho de 8 horas diária, como é a jornada de trabalho comum hoje, apesar de se ter notícia de que a maioria das empresas no mundo hoje trabalham com jornadas de trabalho bem acima de 8 horas, né? É comum o trabalhador, o operário, o proletariado trabalhar 12, 15, porque depende da demanda,
porque tem banco de horas e etc. Mas um trabalhador em condições de 8 horas, como pensar a extração de mais valor a partir do seu trabalho? É a gente pensar assim, de 8 horas diária, nas 3 primeiras horas do seu trabalho, do dia, são suficientes para repassar os seus salários e os custos envolvidos na produção. As 5, 8 horas são produção de mais valor. Ou seja, significa que o operário trabalha 8, mas ele só recebe por 3. Então significa que 5 horas diária é tomada dele. Ele não recebe nada. É expropriado o tempo de trabalho que ele gastou na produção daquela mercadoria. Ele não recebe exatamente nada por aquilo. Até porque está instituído que o trabalhador vende força de trabalho. É um equívoco a gente afirmar que o trabalhador vende trabalho, vende o seu trabalho. Isso é um equívoco. E é claro, é um equívoco proposital para confundir, né? Porque, na verdade, nenhum operário recebe o equivalente ao seu trabalho. Se ele recebesse o equivalente ao seu trabalho, ele deveria receber o equivalente às 8 horas de trabalho. Ele recebe o equivalente ao que vale a sua força de trabalho, que é definida enquanto salário, e não enquanto o que ele produz, né? Então, nesse sentido, a burguesia, né, é detentora dos meios de produção, ou seja, no processo de produção ela necessita repassar o valor do capital morto, isso que eu estou chamando de capital morto ou trabalho morto. O que é o capital morto? É aquilo que entra no processo produtivo custando, porque ele, para o burguês que vendeu matéria-prima, maquinaria, já houve a consolidação do lucro no mercado. Mas o proprietário da empresa que está adquirindo não lucra com aquilo. Por quê? Porque aquilo não gera valor. Se um empresário deixar na sua fábrica ali toda a matéria-prima, tecnologia e infraestrutura que ele gastou na fábrica sem operários, e voltar daqui 6 meses, estará do mesmo jeito. E corre o risco ainda de ter perdido matéria-prima, desgaste de infraestrutura, etc. Por quê? Porque é morto, não gera vida, não gera capital, né? É necessário haver essa força geradora de capital, ou seja, o trabalho operário, o trabalho proletariado. Por isso que a força de trabalho na sociedade capitalista é uma mercadoria sui generis, ou seja, é uma mercadoria chamada capital vivo, porque ela gera, né, valor não remunerado. Então, ao ser consumida. Então, essa é a especificidade, a particularidade que reveste toda a mercadoria na sociedade capitalista. O fato de ser a única mercadoria que, ao ser consumida, gera valor, né? É por isso que isso equivale, na interpretação marxista, a uma exploração capitalista. Então, o burguês, nesse sentido, se apropria da força que todo trabalhador carrega em si, que é fruto das suas potencialidades físicas e mentais, mas que não é utilizado para satisfazer ao seu interesse. Pelo contrário, passa a vida inteira satisfazendo o interesse do capitalista, gerando mais valor. E é interessante pensar isso. E eu trabalhei na minha juventude, infelizmente, em uma fábrica de cerâmica, e equivalia exatamente ao mesmo ano que eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é uma empresa chamada Secrisa, como operário, infelizmente. Coincidiu com o ano que eu estava ingressando na graduação em História, que também tive contato com a leitura, né, marxista da realidade social e etc. e tal. E a partir do momento que eu fui tendo esse contato, comecei a questionar algumas coisas comigo mesmo, né, na fábrica, e pensar nessas relações. Então, eu lembro de um operário ali que trabalhava comigo, que estava há 30 anos na fábrica produzindo cerâmica, mas ele sequer tinha a sua casa própria, né? E a casa que ele alugava o piso era de cimento queimado. Parece simples, parece natural, né?
mas isso é bastante instigante. Como que um ser humano que usa toda a sua potência que o caracteriza como humano, ou seja, a sua força física, a sua composição física, né, juntamente com a sua capacidade mental, porque o mesmo trabalho braçal, como a gente costuma dizer, necessita de uso da mente, né? Então, ali está envolvido o trabalho físico e mental humano. Como que o ser humano vive 30 anos gastando esse seu trabalho sem ter nenhuma realização com ele? Então, a partir desse momento, essas coisas começam a me instigar muito, né? Ou seja, o indivíduo afirma a sua potência a vida inteira na produção de algo que não faz sentido algum para ele. Eu lembro também de um amigo que, na crise ali da década de 90, na época, sai do Brasil, vai para a Bélgica e passou a trabalhar na Bélgica em uma fábrica de cadeiras. E às vezes a gente conversava por telefone, na época não tinha essa facilidade da internet, e ele me contava e eu achava assim instigante, muitas vezes nem ele mesmo percebia. Ele me contava que trabalhava numa empresa de cadeiras, 12 horas em pé. Quer dizer, é muito paradoxal. Como que o indivíduo se afirma toda a sua humanidade no trabalho, e esse trabalho não faz sentido para ele? Ele sequer pode, ao final de uma jornada em que produziu 50 cadeiras por dia, levar uma dessa cadeira para casa. Porque aquilo não pertence a ele. Né? O capitalismo também é o primeiro modo de produção que, pela primeira vez, separa completamente o produto do produtor. Antes, não existia essa característica em nenhuma sociedade. Mesmo o servo, o camponês feudal, que estava ali submetido a uma série de obrigações, como muitas vezes a ter que entregar a virgindade da sua filha ao proprietário da terra, ao senhor feudal, né? A pagar quando um membro da família morria, a pagar não sei quantas horas de trabalho diária, semanais, na terra do senhor, produzindo para o senhor, ele não estava completamente separado do fruto do seu trabalho. Na terra em que ele cultivava, ele tinha ali a relação com a ferramenta que era dele, com a abóbora que pertencia a ele. Ele passava uma parte, mas a abóbora pertencia a ele. Né? Ou seja, o fruto do seu trabalho fazia sentido para ele. O capitalismo faz uma ruptura completa nisso. Ou seja, o indivíduo pode passar a vida inteira produzindo carro sem nunca ter carro, sem nunca ter condição de acessar carro. E isso serve para diversas outras mercadorias, né? Então, nessa relação aí de burguesia e proletariado, por ser uma relação pautada pela negação, né, do interesse de outra classe, essa classe reage, né? Então a gente pode aí perceber tanto reações, resistências operárias camufladas, individuais, sem grande consciência social de classe, que leva à organização, a uma contestação mais organizada, a uma politização dessa classe, né? Como, por exemplo, o fato de fazer corpo mole no trabalho, a chamada Operação Tartaruga, né? Danificar as ferramentas, ir ao banheiro 3 vezes ao dia quando é permitido só uma, demorar, atrasar, tentar atestado médico para recusar o trabalho, ou seja, revela uma recusa do capital, revela uma negação daquela sua condição, né? E isso gera a necessidade, uma vez que a burguesia só afirma o lucro, extraindo o máximo possível de trabalho, de mercadoria, do tempo de trabalho, ela precisa controlar esse tempo de trabalho, né? Então, por exemplo, as primeiras grandes rebeliões operárias, marcada, como eu disse, pelo movimento ludita, que invadia as fábricas de madrugada, destruía as máquinas, as ferramentas, por mais que não resolvesse o problema, porque a repressão viria, perseguiria, combateria esses movimentos, no outro dia a burguesia investiria em novas máquinas, em novas ferramentas, e o capitalismo seguia adiante. Isso não alterava a condição de classe, né, do operário, nem o seu modo de trabalho e vida. No entanto, isso foi despertando novas consciências. E essas novas consciências foram avançando ao ponto, por exemplo, de Paris ter sido controlada por 3 meses pela classe trabalhadora, né? Então, é claro que isso foi gerando também
necessidade da burguesia fazer concessões. Essa concessão é, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, o nascimento das leis trabalhistas, o descanso semanal remunerado, as férias, etc, etc e tal. Só que quando a burguesia entrega os anéis para não perder os dedos, né, ou seja, quando ela faz concessões à classe operária nesse sentido, para evitar que a classe operária se arriscasse, se aventurasse, mais uma vez, em qualquer nação europeia capitalista, a querer ocupar a sociedade, a tomar conta da sociedade, é que nasce uma série de concessões. É que, por exemplo, a jornada de trabalho cai de 12 para 10 e posteriormente para 8 horas de trabalho. Isso foi luta de classes. Só que se a gente imagina e chega à conclusão de que a lucratividade está no tempo de trabalho disponível para a produção de mais valor, a redução pela metade da jornada de trabalho ameaçou a lucratividade burguesa. O que essa burguesia vai ter que fazer? Reagindo às ações da classe operária, à resistência operária, vai ter que encontrar formas de seguir produzindo capital em jornadas de trabalho reduzidas pela metade, né? Uma dessas formas vai ser um maior controle sobre o trabalho, ou seja, criar mecanismos para que o trabalhador utilize durante o seu tempo de trabalho toda a sua potencialidade para produzir capital. E é aí que nasce, por exemplo, a figura também do administrador, no sentido de que é ele quem vai pensar mecanismos para isso. Se a gente pensar, por exemplo, o Taylorismo enquanto uma forma de administração das relações de trabalho, nasce nada menos como esse intuito. Ou seja, Frederick Taylor, né, foi um engenheiro que, antes de ser engenheiro, tinha sido operário e que, na sua experiência como operário, percebe como que a classe operária fazia para comprometer, para prejudicar a produção de capital, resistindo ao seu trabalho alienado, com essas operações, tartaruga, corpo mole, atraso, etc. e tal. Quando Taylor se torna um engenheiro, né, ou seja, vira um intelectual, passa a atuar para a burguesia. E aí ele cria uma obra, né, chamada Princípios da Organização Científica do Trabalho, dependendo da tradução vem com um nome diferente, mas com esse mesmo sentido, ou seja, a organização científica do trabalho, vai aplicar mecanismos de controle eficaz, instituir o cronômetro na produção, instituir tarefas especializadas, controle sobre a quantia de tempo que vai no banheiro e assim por diante. Ou seja, a luta entre a burguesia e o proletariado, isso que eu queria que vocês percebessem, né? A luta entre a burguesia e o proletariado em torno desse controle sobre o tempo de trabalho gera necessidade de outras classes, né? Gera outras classes necessárias à reprodução da sociedade capitalista. Uma dessas classes, a primeira a nascer, é a burocracia empresarial, ou seja, os indivíduos que não são operários, mas que trabalham na fábrica exercendo controle, administrando o trabalho operário em toda a sua plenitude, né? Desde os recursos humanos até mesmo a controle direto ali na fábrica, vigia, né? Mecanismos para contabilizar tempo, para cronometrar, etc, etc e etc. Então, a leitura, né, do Capital percebe isso. Claro, no primeiro volume ali, Marx está pensando só na produção de capital, como que a mercadoria é produzida e que dinâmica está por detrás disso. Mas a análise do Marx avança para outros volumes, né? Outros volumes aí, vocês acompanhando o slide, vai mostrar o quê? Uma análise mais detalhada, um segundo momento, né, da análise capitalista, ou seja, a forma como produz a dinâmica da sociedade e não apenas a produção de capital. Então, Marx faz essa separação para entender melhor a dinâmica capitalista. O que é produção de capital, ou seja, que está envolvido ali com o processo direto, né,
a relação burguesia e proletariado perpassando por outras classes que nascem, como a burocracia, mas também o que essa produção necessita em outras esferas sociais para se reproduzir. Ou seja, precisa de uma legislação específica, de uma cultura, etc, etc. Ou seja, precisa daquilo que a gente está chamando de modo de pensar e atuar na sociedade capitalista. Então, isso define o que eu estou chamando aqui a dinâmica capitalista. Ou seja, além da relação entre burguesia e proletariado, a relação que essas classes estabelecem também com outras classes sociais derivadas do modo de produção. E daí a gente poderia, inclusive, tocar naquele ponto que eu mencionei anteriormente. Uma leitura que, infelizmente, é dominante do Marx, uma interpretação, que eu diria uma má interpretação que se faz do Marx, é afirmar que o Marx defendia que na sociedade capitalista só existiam duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Quando, na verdade, o que o Marx está dizendo é que essas duas classes sociais são fundamentais, né? No entanto, no próprio Capital, ele revela uma vasta quantidade de outras classes sociais, mas classes sociais essas que sempre nascem derivadas da relação entre burguesia e proletariado. Por exemplo, o lumpenproletariado, que eu chamo de lumpenproletariado, ou seja, aquela classe que a partir do momento que é marginalizada da divisão social do trabalho, ou seja, é desempregada, tende a sofrer um processo de degradação social cada vez maior. Ou seja, de desempregado vira morador de rua, sem teto, no caso da mulher, prostituta e assim por diante. Ou seja, vai constituindo uma classe que vive à margem da divisão social do trabalho, que vive fora do mercado de trabalho e que é derivada também da relação entre burguesia e proletariado. Ou seja, a burguesia que em determinado momento de crise demite mais, gera um exército industrial de reserva composto por essa classe marginal, mas que o fato de compor também um exército industrial de reserva contribui para o capitalismo. Porque a gente sabe que quanto maior for o volume de desempregados, maior é a possibilidade dos salários sofrerem redução. Por quê? Porque é a lei da oferta e procura. Se há muita gente procurando o trabalho, o valor desse trabalho reduz, né? E é claro que é uma forma também da burguesia, do empresário, da própria burocracia empresarial chantagear a classe trabalhadora. Porque sabe que se um operário ou um grupo de operários descontentes forem demitidos hoje, amanhã aparece 5 vezes esse número de operários desejando o seu trabalho. E muitas vezes dispostos a receber um salário ainda menor, ainda em condições de trabalho mais precárias. Então, de certa forma, o lumpenproletariado fornece, né, contribui para essa alavanca de acumulação de capital. Outra classe, como eu disse para vocês, a classe que mais nos interessa aqui é a burocracia. Essa classe que precisa interferir diretamente na luta de classes entre burguesia e proletariado, controlando o proletariado, como pré-condição para garantir os interesses da burguesia. Nessa dinâmica aí de produção do capital, que a gente vai ver que ela é uma dinâmica complexa, não é simples, envolve, né, uma multiplicidade de determinações sociais, mas ela está inserida naquilo que o Marx chamava de composição orgânica do capital. Ou seja, o capital ele possui uma composição, né, própria dele. E aí Marx, para entender essa composição orgânica do capital, ele vai definir, vai dividir o capital em duas partes. O que ele chama de capital constante, ou seja, um capital que você aplica nele e ele está ali constante, como, por exemplo, a maquinaria, a matéria-prima, né, que é o trabalho morto. Trabalho morto no sentido de que não gera capital, não gera valor, apenas repassa valor, né? Ele entra na produção já custando algo. Mas também há o capital variável, ou seja, o trabalho vivo, aquele que acrescenta, gera valor. Então é exatamente a relação entre essas duas composições, né? Ou
seja, o trabalho morto e o trabalho vivo, que se altera no desenvolvimento histórico. E nessa alteração, a forma como o capital se altera, ou seja, a quantia de trabalho morto ou de trabalho vivo. Por exemplo, qual é a tendência na sociedade capitalista? Crescer o número de capital morto. Ou seja, a burguesia está constantemente investindo em maiores tecnologias, né, recorrendo a mais consumo de matérias-primas, porque a produção de capital só existe e faz sentido se ela ocorrer numa proporção ampliada, né? Ou seja, o capitalista não é, o burguês não é o tio Patinhas que fica acumulando moeda em casa, dinheiro embaixo do travesseiro, do colchão, né? Ele só vê sentido no capital se ele puder utilizar o capital para produzir mais capital. Uma parcela pequena do capital é que ele utiliza para gastos, lazer pessoal, consumo, viagens, festas, etc. A maior parte precisa ser reinvestida na produção, né? Então, por conta disso, há uma alteração na relação entre trabalho morto e trabalho vivo. E veja uma reflexão interessante. Se o trabalho vivo é o único componente que acrescenta valor no processo produtivo, e a gente sabe que quanto maior é o uso de tecnologia na produção, maior tende a ser o desemprego, ou seja, a tecnologia tende a substituir a força, pelo menos parcial, a força de trabalho, significa que, a longo prazo, você tem um aumento proporcional do componente que apenas repassa valor e uma redução do componente que acrescenta valor. Isso vai gerar o quê? O que o Marx chamou de tendência, né, declinante da taxa de lucro. Por quê? Porque a longo prazo não é que o lucro se compromete. Ele continua ocorrendo, porque o trabalho vivo continua produzindo valor. No entanto, a proporção dessa produção de valor, comparada com o custo de capital constante, reduz. Então, se a taxa de lucro era de 70%, um exemplo, e cai para 68%, houve uma redução. E se essa tendência em reduzir a taxa de lucro avança, amplia-se, o capitalista passa a repensar o reinvestimento. Então, ele segura o capital. E, ao segurar o capital, também há uma crise, principalmente depois que o capital é também cotado, né, nas bolsas de valores. Ou seja, as empresas, as indústrias vendem ações. E a pré-condição para vender ações é ser produtiva. Mas se uma empresa reduz os seus investimentos, que sinal ela dá, por exemplo, para a Bolsa de Valores? Opa, alguma coisa está errada. Por que esse capitalista aqui reduziu o seu investimento? Porque não há chance de maiores lucratividade. Então ele dá um sinal para o mercado que o mercado não é estável para mais uma rodada de lucro. Esse lucro é reduzido ao lucro anterior. Então, desestimula ao investimento. Então, instala-se aquilo que nós podemos chamar de crise de acumulação no capitalismo. E essa é uma tendência que, desde que o capitalismo se consolidou, vem ocorrendo, né? Para se ter uma ideia, tem alguns estudiosos da economia capitalista, como, por exemplo, o Robert Brenner, que tem uma obra chamada O Boom e a Bolha, os Estados Unidos na economia mundial. Ele afirma que da década de 70, de 1970 para hoje, não há nenhum crescimento significativo da produção capitalista. Ou seja, se comparar a taxa de crescimento da produção, ela não é, claro, levando em consideração todo o acúmulo de capital, toda a potência que existe hoje, potência no sentido tecnológico, científico e etc., não é utilizado como deveria, porque não há possibilidades de maiores lucratividades, né? Então, quer dizer, o capitalismo ainda hoje está tentando resolver uma crise que explodiu na década de 70. Toda a tentativa no capitalismo mundial da década de 70 aos dias de hoje tem como determinação fundamental combater essa tendência,
né, que constantemente retorna. Retornou em 2001, retornou em 2008, em 2015 avança na América Latina, 2018 apresenta-se novamente em outros lugares e não se resolve, pelo menos completamente, né? Então, quer dizer, Marx vai dizer que essa composição, que é própria do capital, gera também algo que é próprio do capital, a crise de acumulação. Então, Marx vai chamar essa crise de insolúvel, ou seja, no interior da sociedade capitalista, ela não tem solução. O máximo é repará-la momentaneamente, e aí uma série de ações são necessárias, né? A gente pode estar discutindo ela posteriormente, mas a resolução concreta dela está se arrastando da década de 70 aos dias atuais. Então, essa dinâmica aí que eu estou chamando de dinâmica complexa da produção capitalista é marcada por essa sequência, né? Que é a produção de mais valor gera acumulação de capital, o acúmulo de capital precisa uma parcela importante, expressiva e majoritária do capital acumulado tem que ser reinvestido na produção, o que significa ampliar plantas de fábrica, desenvolver mais maquinaria, investir em mais valor em trabalho morto, né? Ampliar a produção de mais valor, ampliando a acumulação de capital. Ou seja, gerando aquilo que o Marx chama de reprodução ampliada de capital. E o capitalismo só existe assim, né? Não é à toa que se busca o tempo inteiro, se gasta bilhões, fortunas nos países imperialistas para tentar descobrir a possibilidade de vida fora da Terra. Por quê? Porque a reprodução ampliada de capital exige isso, né? Ou seja, os mercados, os espaços físicos da Terra já são insuficientes, sem contar também que a destruição, né, natural da Terra vai comprometer a Terra. Então, inevitavelmente, se o capitalismo quiser sobreviver, vai precisar resolver esse problema. Ou vai se fortalecer a outra perspectiva, a outra visão de mundo que aponta para a superação da sociedade capitalista, né? Essa possibilidade, por mais difícil de visualizá-la que seja, ela continua sendo uma possibilidade, né? Todo o período em que o capitalismo existiu, existiram lutas com tendência a se radicalizar, lutas operárias, né? Com tendências a radicalizar no mundo inteiro. Se analisar a história do século XIX e XX, buscando essas informações, vai encontrar experiências de sobra, né? De ações operárias que se radicalizam. E o que eu estou chamando de radicalização? Ocupação de fábrica, tomada da fábrica, instituição de relações sociais distintas na produção, que pode se expandir para um bairro, que pode se expandir para uma cidade. Paris não foi controlada em 1871 pela classe trabalhadora por 3 meses, né? E isso ocorreu em várias outras experiências. Não vou ficar relatando aqui porque não é o propósito da disciplina. Mas quem quiser informações sobre isso, desejar ter mais detalhes, pode me mandar e-mail, solicitar, que há uma vasta bibliografia. E nessa reprodução ampliada de capital, o que ocorre é o quê? Concentração e centralização de capital. Ou seja, na disputa intercapitalista, as empresas que saem vitoriosas no processo de disputa por mercado de consumo, mercado consumidor, tende a concentrar capital e a centralizar o capital em suas mãos. Nasce aí, então, o chamado mercado mundial, né? Nasce aí o capital transnacional, ou seja, empresas oligopolistas, no sentido de que empresas pequenas, mas que controlam uma parcela cada vez maior do mercado consumidor, e do mercado consumidor não só de uma espécie de consumo, mas de uma variedade imensa, né, desse mercado consumidor. Se você pegar, por exemplo, a Fiat, só como exemplo, produz desde palito de fósforo a peças para aeronaves espaciais,
né? Então, quer dizer, domina um vasto mercado consumidor. Então, essa é uma tendência do capital, que as empresas sejam cada vez mais concentradoras e centralizadoras do capital. Se sabe hoje que a maioria das empresas do mundo estão concentradas nas mãos de poucos proprietários, né? Então nasce aí o que eu estou chamando de capital transnacional, que passa a dominar o mundo inteiro. Então dá origem aí ao que ficou conhecido como a reprodução tecnológica avançada do capital, né? Ou seja, a produção de capital resultando em acumulação sempre ampliada de capital, mas também gerando, sendo acompanhada por essa maior tendência declinante da taxa de lucro. Ou seja, cada vez menos trabalho vivo convivendo com trabalho morto. E essa é a origem de todas as crises capitalistas, porque isso compromete a reprodução ampliada de capital, né?